resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Olá pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Gente, eu vim falar hoje sobre coisas que tiram os nossos poderes, o nosso poder, coisas que te aconteceram e que fizeram você acreditar que você não pode, coisas que aconteceram e que fizeram você acreditar que você não tem valor. Essas coisas acontecem o tempo todo na nossa vida, são coisas que nos dizem, são coisas que a gente passa, são coisas que a gente vê, que nos deixa assustados. O ponto aí é entendermos que nenhuma dessas coisas tem realmente esse poder, mas o poder que a gente coloca como combustível nessas coisas, pensando nessas coisas, ativando todo o tempo emocionalmente, isso faz com que a gente perca realmente o poder. Então, vamos entender isso de uma vez, porque você precisa mudar o que você sente para poder mudar de vida. Ninguém muda de vida, ninguém faz uma mudança importante sem mudar o que sente. E esse é o X da questão. Qualquer coisa que te disseram um dia que fizeram você ficar chateada, brava, enfraquecida, ou aquela história, né, de que a gente ouve muitas vezes algo de alguém muito próximo e a gente se magoa com aquela pessoa porque a gente esperava tudo menos aquilo vindo de tal pessoa. Isso faz a gente ficar com pouca força. Através desse processo de ficar com pouca força e nesse processo sendo repetido muitas outras vezes, a pessoa para de ter o próprio alto valor, né? O próprio alto valor, né? Tô falando, repetindo duas palavras iguais, mas enfim, o alto valor é aquele valor que tem que vir de uma percepção de que você é importante, de que você é uma pessoa que tem realmente esse valor. Agora, quando alguém nos xinga, quando alguém fala, aponta, quando tiram o nosso poder, principalmente os poderes que tiraram quando a gente era criança, o que acontece? A gente passa a acreditar que o outro tem a razão, porque a gente fica chateado. Aquilo cria toda uma emoção, um sentimento que enfraquece você, porque você fica pensando naquilo, aí você ativa aquilo no dia seguinte, pensando de novo naquilo que te disseram, então você bota combustível. Então, todos os dias, a gente fica botando combustível nas coisas erradas. Então, eu pergunto, o que tem tirado o seu poder? Que combustível você anda botando? O que você anda abastecendo emocionalmente? De novo, pensando de novo na sua vida, que tá fazendo você não perceber o quanto você está criando mais do mesmo, porque a gente cria mais do mesmo quando a gente pensa igual e sente igual, principalmente sente igual. E eu vejo as pessoas, por exemplo, num dia de 24 horas, tirando ali mais ou menos 7, 8 horas que a pessoa dorme, né, no restante dessas horas desperta que a pessoa tem, eu vejo essas pessoas pensando nas mesmas coisas, falando tudo do mesmo jeito para si mesmas, né, o diálogo interno, as historinhas na cabeça, as mesmas sensações, a pessoa até os mesmos desejos, mas por trás de tudo isso, a pessoa não percebe que ela está o tempo todo no mais do mesmo. E no mais do mesmo, você está colocando combustível naquilo que você não quer. Esse é o X da questão. Então, a gente precisa entender como a gente se reconecta conosco mesmos para que a gente se desligue dessas sintonias do passado. Nós precisamos nos desligar daquilo que faz a gente perder força. Então, todo o seu passado, ele é feito, né? Ele foi feito desde o passado de 1 minuto atrás, que alguém te falou ali na cozinha, onde você estava, alguma coisa que você não engoliu direito, até o dia anterior, e os dias anteriores, e as semanas, e os meses, e os anos, desde quando você nasceu. Então, você foi ouvindo essas coisas, quando a gente ouve ou passa por uma situação, a gente sente junto algo com aquilo. E aí, se você fica pensando naquilo o tempo todo, você está colocando esse combustível nessas coisas erradas. E aí está o problema, porque você fica o tempo todo no mais do mesmo. Então a gente tem que se desligar dessa sintonia do passado, dessas coisas que a gente viveu e que a gente não quer, e nos ligarmos à nossa luz própria, que tem a ver, gente, com a nossa própria sintonia de poder. Então, quando uma pessoa
ela consegue, por exemplo, ser autêntica, ela tem a própria sintonia bem formatada, ela sabe quem ela dá valor para si mesma, ela acredita nela mesma, ela consegue olhar para aquilo que falta, mas quando a pessoa, na verdade, ela está presa à ideia de que o outro precisa me validar, o outro precisa me avaliar positivamente, o outro precisa me dar força, o outro precisa permitir que eu faça, o outro precisa me incentivar, você não está na sua própria força, então você está desintonizado com a sua força interior. E eu sempre falo aqui nos meus programas que uma pessoa que é bem-sucedida de verdade é aquela pessoa que está totalmente conectada com quem ela é, então ela tem essa certeza de que tá tudo bem com ela e de que ela é uma pessoa valiosa, ela tem a conexão com a parte divina dela, com a divindade dentro dela, e aí não importa que nome ela dá para isso, mas ela sente que ela tem um respaldo, né, dos anjos, dos mentores, dependendo da religião da pessoa, de uma força, da natureza, né, ela tem essa conexão com a parte divina, e uma pessoa bem-sucedida, ela também tem a conexão com os outros. Porque não adianta você ter a conexão com uma dessas partes e não ter com as outras. Nós estamos aqui para evoluir, evoluir significa ir adiante de uma forma mais positiva, de uma forma melhor do que a anterior. E se você faz isso conectado com você mesmo, em paz com você mesmo, com a consciência de que esse é o caminho e com os resultados na sua vida, porque sem resultado não adianta, né? Não adianta a gente viver de luz, que a gente não vai viver de luz. A luz, sim, ela serve para nos alimentar, para nos dar força, mas você precisa entender como fazer a sua vida acontecer. E quando você está sintonizado às coisas que te aconteceram, você fica preso na ideia de que eu preciso que o outro me valide, eu preciso que o outro me dê essa força para que eu consiga ir adiante. Então, gente, como a gente faz essa transformação acontecer, né? Para que uma transformação na vida de uma pessoa aconteça, para que ela saia da sintonia negativa, para que a pessoa saia daquilo que ela não deseja mais, para que ela pare de ficar angustiada com as coisas que estão acontecendo na vida dela, ela precisa entender o seguinte, que o mais importante é ela se desconectar do passado emocional, não é da história da pessoa. A nossa história, ela é riquíssima. E eu posso olhar para uma coisa que aconteceu para minha história e eu posso compreender profundamente que essa história, ela é a minha história, que eu sou só hoje. Eu sou hoje o que eu sou porque eu tive esse histórico. Eu tive vivências, eu tive situações, eu tive aprendizados, eu tive coisas difíceis e coisas fáceis, coisas boas e coisas não tão boas, mas eu sou só essa pessoa, eu só sou esta pessoa que tá aqui porque eu tive esse passado. Então a gente não apaga o passado, mas a gente dá um outro significado para ele. Quando a pessoa consegue dar um novo significado para o passado, ela se solta. E aí você não coloca mais combustível naquelas ideias. Porque, olha, o que é colocar combustível numa ideia que não funciona? O que é ficar em sintonia com algo que não vai levar a nada? Por trás disso, emocionalmente falando, existe uma pessoa que quer resolver a situação da perspectiva do outro. Então, a pessoa, ela segura aquilo, muitas vezes ela segura se fazendo de vítima, se prendendo à situação, porque ela acredita que ela precisa ser vista, é muito inconsciente isso, e ela acredita que ao ser vista, alguém vai vir salvá-la. Ao ser vista, algo vai acontecer, ela vai ganhar um prêmio por ter sido uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Então, a gente precisa entender que a gente tem que se soltar. Agora, as pessoas não fazem isso de forma rápida e nem de forma simples, porque elas não sabem como. E não sabem como porque é muito interessante. Aquelas sensações ficam tão ali na vida da pessoa de forma tão automática que você nem para pensar. Quando as pessoas chegam lá no consultório para fazer os trabalhos em grupos, eu tenho um grupo de terapia todas as quintas e todos os sábados, ou tenho lá as consultas que eu faço de forma particular, eu vejo uma coisa muito comum. A pessoa, ela gasta muito tempo me explicando tudo que ela não quer, e ela geralmente nem lembra de falar naquilo que ela quer.
Então, na verdade, na hora que a pessoa conta a historinha dela, eu anoto todos os pontos que eu percebo que ela está presa emocionalmente, e aí eu pergunto: o que que você quer de verdade para sua vida? E aí, muitas vezes a pessoa nem sabe, porque ela tá tão ocupada emocionalmente com algo que ela não quer, que ela nem ficou na observação do que realmente ela quer. Outras vezes a pessoa sabe, e eu vejo uma pessoa totalmente desconectada daquilo que ela quer. Ou seja, é incoerente, ela toma atitudes e está sendo uma pessoa totalmente diferente daquela que ela realmente gostaria de ser. Então, gente, como faz esse processo de mudança acontecer? É preciso se desconectar. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, estou aqui na Rádio Mundial. Eu falo sempre desse método que eu criei ao longo de vários anos aí de pesquisas com meus próprios pacientes, né? Porque eu sou essa que eu pago para ver. E eu criei um método onde eu consigo rapidamente fazer essas mudanças de dentro para fora. Por quê? Eu desconecto a pessoa emocionalmente daquela memória que fez ela sofrer e que faz ela ainda sofrer. Eu desmantelo isso. Quando a gente faz isso, a pessoa, ela não ativa mais através do pensamento, e aí não ativa o sentimento, todos os dias aquilo que ela não quer mais. Por que que eu faço dessa forma? Porque eu entendi, né, através de muitos estudos, principalmente epigenética, física quântica, hipnose, programação neurolinguística e muitos outros aí ao longo dos meus 23 anos de carreira como terapeuta, o que que acontece? Eu entendi que a pessoa, ela fica nesse automatismo, nessa parte automática sem perceber. E que a pessoa precisa abrir espaço dentro da mente dela para fazer algo diferente. E é esse espaço que eu abro através ali dos exercícios, tanto em grupo quanto nas sessões particulares. Então, gente, eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, fala lá com o Michel, ele vai te explicar. O Michel é meu assistente, é um super terapeuta também. Anotem aí que ele vai explicar para vocês como funciona esse processo. Então, o nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Tem o meu site também, cristinalong.com.br. O Long, gente, para quem não me conhece, se escreve L-O-N-G-H-I. Você pode pular Rádio Mundial, Cristina Long, que o Google corrige o meu sobrenome. Você vai achar meu site, você vai achar meu Instagram, você vai achar meu Facebook. Eu, inclusive, dou aulas todas as todas as terças-feiras às 20 horas sobre tudo isso lá no YouTube. Amanhã tem aula ao vivo lá, você pode fazer sua pergunta diretamente lá para mim. Então, lá no meu site tem os links, tem os grupos que eu tenho. Tem bastante material para vocês entenderem aí como fazer esse processo de mudança acontecer. E a nossa vida, ela precisa ser vivida gloriosamente. Nós precisamos colocar força emocional da forma correta na nossa vida. Isso significa que você tem o dever de ser feliz, você tem o dever de fazer as coisas funcionarem e você tem o dever de evoluir através de você mesmo. Isso significa olhar você para as suas próprias dores e olhar no sentido de entender o que te segura. Não é olhar para as dores para ficar se lamentando por tudo aquilo que te aconteceu. Não. Eu estou falando em você olhar para as suas dores, entender por que que eu acredito, por que que eu estou interpretando, achando que eu não estou conseguindo. É aí que tá a trava. Quando você descobre a trava, você percebe de repente que, poxa, eu sou ansiosa, eu tenho medo. Eu trabalho lá nas oficinas de grupo, lá nas terapias de grupo, com todos os medos de todos os tipos: medo de ser feliz, medo de fazer as coisas acontecerem, medo de se expressar para o outro, medo de coisas concretas, não importa. Quando você percebe esse medo em você, você vai perceber, ou a sua trava, você vai perceber que é por isso que você não anda. E é neste ponto que as pessoas chegam lá na terapia, porque elas percebem que elas já tentaram muitas vezes e não conseguiram. E não conseguiram porque não tem as ferramentas certas. É só por isso. E eu tenho feito isso aí com muitas e muitas e muitas pessoas. Eu atendo um monte de gente a semana toda nos grupos, nas sessões particulares, aqui em São Paulo, em Cuiabá e pelo Brasil, fora do Brasil, porque as pessoas vêm de longe, porque elas veem a transformação no outro. Elas falam: olha, você mudou minha filha, você mudou meu marido, você mudou meu amigo, eu vim, né? Inclusive, nesse sábado eu tive um cara que trouxe um amigo de uma outra cidade, eles saem de madrugada da casa deles, viajam a noite toda, chegam lá no consultório de manhã e ele trouxe, que ele falou: olha, eu mudei tanto
que o meu amigo se surpreendeu, ele veio também. Né? Então, é possível sim fazer uma grande mudança, desde que você entenda que para que mude a sua vida, para que você mude, você precisa tirar a sua trava emocional, desmantelar aquilo que faz você acreditar que você não pode, que você não merece, que não é possível, e aí você vai chegar no ponto onde tudo é possível, desde que você entenda como se disciplinar e tenha a força para essa disciplina que também é materializada. Eu coloco na cabeça das pessoas, colocar na cabeça através dos exercícios, né, como uma nova programação à força. E aí a pessoa consegue ir muito, 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 muito mais além. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Nós temos lá no site também as informações sobre essas oficinas, sobre as consultas. Tem muita informação lá no site. Eu escrevo nesse site há muitos anos e eu tenho mais de 1000 artigos lá. Se você olhar nas seções, você vai ver artigos sobre várias questões, espiritualidade, toda essa parte da epigenética, a parte emocional, neurociência, porque eu estudo isso, amo isso. Desde os meus 14 anos eu faço isso. Um dia eu percebi que eu era uma menina travada. Eu percebi que eu queria muitas coisas, mas eu não acreditava em mim. E a minha busca começou daí, né? Aí eu li o primeiro livro a respeito do poder da mente, a respeito da ciência da mente. E aquilo mudou a minha vida. Eu consegui em pouquíssimos meses fazer uma grande transformação. Só que eu não entendia, até porque eu era muito nova, por que a transformação exatamente ocorria. Né? E aí eu fui estudar, e quando eu comecei a atender, lá eu tinha 19 anos para 20, eu desde sempre fui terapeuta. Quando eu comecei a entender o que fazia as pessoas realmente mudarem, eu realmente consegui fazer um progresso tão gigantesco na vida das pessoas e na minha própria, como próprio exemplo, que funciona até hoje. E claro, né, eu venho me especializando o tempo todo, vou sempre para fora para fazer cursos e mais cursos sobre epigenética, física quântica, programação neurolinguística, hipnose, e por aí vai. Por quê? Porque são ferramentas, as pessoas são diferentes. Então, eu tenho muitas cartas na manga para fazer isso. Então, entenda o seguinte, quando uma pessoa ela se ilumina emocionalmente, isso significa que ela passa a acreditar nela. E uma pessoa que passa a acreditar nela, ela começa a se conectar com essa força interna. E é uma pessoa que perde o medo de olhar para si mesmo. Então, é muito comum uma pessoa que tenha medo de olhar para si mesmo, porque olhar para os próprios defeitos, olhar para aquilo que não consegue, às vezes é tão amedrontador que a pessoa ela não quer. Então, ela finge que tá tudo bem. Isso é muito comum. E aí eu vejo as incoerências, as pessoas chegando no consultório falando que querem uma coisa, que são algo, e eu vejo totalmente outra coisa, porque a pessoa não teve coragem de olhar. E quando a pessoa olha com tato, com muito carinho, eu faço essa observação com a pessoa, ela entende que, na verdade, ela acreditou errado a respeito dela. E eu faço a pessoa acreditar diferente. Como que eu faço isso? Através dos exercícios que são feitos dentro da pessoa, né? Eu falo dentro porque eu trabalho com a mente. Então, nós vamos ter lá um momento onde eu vou te ensinar como lidar com a vida. Eu vejo muitas pessoas que nunca aprenderam a observar as coisas, não aprenderam a interpretar, não sabem como lidar com um chefe que é tirano, com uma pessoa que é difícil ao lado. E eu me especializei, né, gente, eu me especializei em inteligência emocional. E por isso eu consigo fazer as pessoas irem muito mais adiante. Eu consigo fazer as pessoas tomarem atitudes diferentes com uma sensação diferente dentro delas. E as pessoas se desconectam daquilo que elas observavam antes, que é o outro julgando elas, o outro apontando para elas, o outro colocando defeitos. Quando a pessoa está na própria força, nessa própria luz, ela consegue ver muito mais adiante, ela vai muito adiante e ela resolve, porque ela se coloca na leveza para se resolver, sem culpa, sem medo, sem apegos emocionais. É tão bonito, gente, a pessoa se transforma e elas falam, Cris, saiu um peso tão grande dentro de mim, porque eu precisava o tempo todo ficar preso à ideia, eu estava o tempo todo preso à ideia de que alguém tinha que me aprovar, alguém tinha que fazer algo por mim, alguém tinha que me incentivar, que alguém tinha que me aplaudir. E as pessoas, se vocês observarem, elas param muito da vida delas, muito,
fazendo aquilo que não vai gerar nada. O que gera é ação na direção certa e contínua. Se você fizer algo por um dia só, você vai, na verdade, conseguir uma grande frustração no dia seguinte quando você não conseguiu ir além. Quando eu tiro as sensações que as pessoas têm erradas a respeito de quem elas podem ser, a força para elas continuarem, para irem para a persistência, ela aumenta de tal forma que a pessoa, aquilo já não é mais sentido como desprazer, e muito pelo contrário, é sentido como um grande prazer na vida. E aí a pessoa muda e muda de verdade. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Lá no meu site tem as oficinas, você pode participar então das oficinas de terapia em grupo. Fala lá como me chama meu assistente. E tem também as oficinas de constelação, e nós temos também agora oficinas de Eneagrama. O Michel, que é o meu assistente, trabalha com Eneagrama. Então, se você quiser conhecer sua personalidade um pouco mais, se você quiser entender como você pensa, como você sente, como você reage ao outro, é bem legal. Então, ele vai fazer essa oficina de Eneagrama, eu não me lembro o dia exatamente, mas ele tá fazendo a cada mais ou menos 15 dias, algo assim. Fala lá com ele e é grátis. Essa oficina de Eneagrama é sempre, se eu não me engano também, gente, eu tô sem a data, numa terça-feira, sempre às terças-feiras ou a cada 15 dias, algo assim. Fala lá com ele que você pode participar também para conhecer mais sua personalidade, porque quem conhece a si mesmo vai muito mais além. Quem não percebe como reage, como se observa, como observar o outro, fica preso. Então, é possível sim a gente ir muito mais além. Então, gente, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Então, olha só, gente, a gente tem que se desconectar daquilo que faz a gente sofrer. E o que faz uma pessoa sofrer? Uma pessoa sofre quando ela sente que ela não tem valor, quando ela sente que o outro não apoia ela. Uma pessoa sofre quando ela sente a desvalorização quando dela mesma ou dos outros, quando é dela mesma, a pessoa às vezes se olha e observa a própria vida e sente quase um desgosto, né? Sente uma sensação de, poxa, não é isso que eu queria, não é isso que eu imaginei para mim mesmo, tá faltando algo. Então, nesse sofrimento emocional é gerado, desculpa, muitas sensações que deixam a pessoa sem força. E a pessoa gasta toda a força dela, né? A gente pode traduzir essa força também em tempo, gasta todo esse tempo fazendo tudo o que ela não quer e tudo que não vai gerar, na verdade, um resultado de verdade, vai gerar toda uma persistência no lugar errado. Então, a pessoa, ela, por exemplo, é muito comum as pessoas me contarem que elas passaram, sei lá, meia hora criando uma historinha na mente delas ou revivendo algo do passado e quando elas vêm, elas perderam um tempo precioso de ler um capítulo inteiro de um livro, de arrumar aquele canto que ela precisava arrumar para se sentir melhor, né, para ter uma casa mais agradável. Ela perdeu tempo, às vezes, de ter uma conversa bacana com uma pessoa realmente que vai agregar. Não, mas a pessoa perdeu tempo, tanto na cabeça dela, com essas historinhas mentais, quanto com os afazeres inúteis que não levam a nada. Né? Então, gente, é preciso fazer essa mudança. Você precisa se reconectar com você mesmo, você precisa se transformar. Esse é um processo pessoal e intransferível, ninguém vai conseguir fazer isso por você, você que precisa fazer isso. E eu não consigo te ajudar se você não vier. Eu não consigo te ajudar se você não tomar essa primeira atitude. E olha, você pode fazer isso de duas formas. Na terapia em grupo, nós fazemos todas as quintas, das 19 às 21, ou aos domingos, das 15 às 17. Ambas as modalidades em grupo ou via consulta particular funcionam, porque, na verdade, você vai ouvir bastante coisas a respeito do como se comportar, você vai entender o que você tem que fazer, e isso pode ser feito muito bem em grupo. E o exercício, quando eu faço, ele é direcionado para cada sensação das pessoas que estão ali. Então, funciona justamente por isso, porque a sua mente, que é maravilhosa, sabe como fazer isso. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10 e o meu site cristinalong.com.br. E é isso, até o próximo programa.